A menininha dos fósforos. O frio era terrível. Nevava e a noite começava a ficar escura. Era a última noite do ano. Era a véspera do ano novo. Naquele frio e naquela escuridão, cabeça descoberta e pés descalço, caminhava pela rua uma menininha pobre. Bem que saíra de casa com chinelos, que para nada lhe serviam. Eram muito grandes. A mãe fora a última a andar com eles, de tão grandes que eram, e saíram-lhe dos pés quando teve de correr na rua ao passarem duas carruagens velozes. Um chinelo não foi possível encontrar mais. O outro, um menininho levou, dizendo que poderia servir de berço quando tivesse filhos. Lá ia a menininha, pezinhos descalços, quase roxos de frio. No avental velho levava uma quantidade de fósforos e na mão um molho deles. Ninguém lhe comprara um só o dia todo, ninguém lhe dera um pequeno xelim. Com fome e gelada, caminhava, infeliz, a pobrezinha. Flocos de neve caíram-lhe sobre os longos cabelos loiros, que se encaracolavam graciosamente em volta do pescoço, mas a pobrezinha não pensava nisso. De todas as janelas brilhavam luzes e cheirava muito bem a assado de ganso ali na rua. Era a noite de passagem do ano. Nisso ela pensava. Um canto afastado entre duas casas, uma avançava um pouco mais para a rua do que a outra. Sentou-se, encolhendo-se. Puxou as perninhas para baixo do corpo. Ainda sentia muito frio e para casa não ousava voltar. Na verdade, não havia vendido fósforo algum. Não havia conseguido um único xelim. O pai bateria nela e o frio também sentiria em casa. Viviam sob um telhado, mas o vento assobiava por ele, apesar de terem vedado com palha e trapos as fendas maiores. As mãozinhas estavam quase mortas de frio. Ai, um fósforozinho faria-lhe bem. Se tirasse um só do molho e o riscasse na parede e aquecesse os dedos, tirou um e chip! Como irradiou, como ardeu! Era uma chama clara, quente, como uma pequena vela, quando lhe pôs a mão ao redor. Era uma luz maravilhosa. Pareceu a menininha que estava sentada diante de um grande fogão de ferro, com esferas brilhantes de bronze e com rolos também de bronze. O fogo ardia tão maravilhosamente, aquecia tão bem. Oh, o que foi aquilo? A pequena já estendia os pés para também os aquecer. Quando a chama se apagou, o fogo desapareceu. Ficou sentada com um tiquinho de fósforo queimado na mão. Um outro foi riscado, ardeu, luziu, e onde o clarão incidiu na parede, esta se tornou transparente como uma gaze. Logo olhou para dentro do aposento, onde a mesa estava posta com uma brilhante toalha branca, com louça fina e estupendo fumegava o ganso assado, recheado de ameixas secas e de maçã. O mais maravilhoso, o ganso saltou da travessa, saracateou pelo chão, garfo e faca no lombo, foi direto para a menininha. Então o fósforo se apagou e só se pôde ver a espessa parede fria. Acendeu outro. Estava sentada sobre a mais bela árvore de Natal. Era ainda maior e mais ornamentada do que aquela que vira pela porta envidraçada na casa do comerciante rico no último Natal. Milhares de velas brilhavam nos ramos verdes e figuras variadas como aquelas que decoravam as vitrines das lojas olhavam para baixo, para ela. A pequena estendeu ambas as mãos no ar. Logo o fósforo apagou. As muitas luzes do Natal subiram mais e mais alto. Viu então que eram as estrelas brilhantes. Uma delas caiu e fez logo um risco de fogo no céu. Alguém está morrendo, disse a pequena. A velha avó, a única pessoa que tinha sido boa para ela, mas que agora estava morta, dissera. Quando uma estrela cai, uma alma sobe para Deus. Riscou na parede outra vez outro fósforo, que iluminou em redor. E no seu fulgor estava de pé a velha avó, tão clara, tão luminosa, tão doce e feliz. A avó, gritou a pequena, oh, me leve-me contigo. Sei que te irás quando se apagar o fósforo, que te irás como fogão quente, o belo assado de ganso e a grande e maravilhosa árvore de Natal. Riscou apressadamente o resto dos fósforos que estavam no molho. Queria que a avó ficasse. Os fósforos arderam com tamanha intensidade que clareou mais do que o próprio dia.